Amém. Temos muitos motivos para agradecer, né? Foi o que eu fui falar com os homens, com as mulheres, e até então seria um. Logo na entrada, a tia Sandra falou que teria mais um, né? A gente, na hora que eu fui, o povo fugindo assim, mas é como a gente falou. Se você tem um testemunho para dar, vem aqui. Ah, mas eu tenho vergonha disso, aquilo. Peça alguém para contar o testemunho, então, no seu lugar. Se ainda assim você tiver, grave. Se você tiver de gravação, grave o áudio. De alguma forma, você tem que contar o testemunho. Porque é bênção na vida dos irmãos, né? É como a gente falar da boa nova, como nós acabamos de cantar aqui. Das novas de Cristo. De quem Ele é, do que Ele fez, o que Ele continua fazendo em nossas vidas. Eu queria, então, te convidar a abrir a tua Bíblia lá, em 2 Coríntios 5:17. Segunda carta a Coríntios 5:17. Que diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia, amém. Pai, eis aqui a tua palavra, Pai, que foi lida, Pai. Como somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, Pai. Pelo teu cuidado, a tua graça, Pai. Por tudo que o Senhor já ministrou em nossos corações, Senhor. E agora que o Senhor continue a falar através da tua palavra, Pai. Porque nós te celebramos, Pai. Nós te adoramos, Pai. Nós nos rendemos a Ti, somos gratos a Ti por todas as coisas. E queremos aprender mais com a tua palavra. Continue a falar em nossos corações neste momento, para que possamos colocar em prática em nossa vida constantemente a tua palavra, levando a boa nova por onde nós formos, Pai. O Senhor é o Senhor e Salvador da nossa vida, e outros precisam também te conhecer através do testemunho que há em nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se assentar. Eu queria perguntar para você, você se lembra de quando você foi encontrado por Jesus? Você lembra como aconteceu, quando aconteceu? Você lembra aí? Como que foi? O que você sentiu naquela época? Os primeiros passos que você deu caminhando com Cristo, depois que você recebeu essa boa nova, né? Vou pegar uma cobaia aí. Lembra, Ivan? Lembra de quando Jesus te encontrou? Pode falar um pouco? Espera aí, eu vim aqui com o microfone, porque o pessoal de casa pode te ouvir, né? Na verdade, nós encontramos Jesus, né? Porque eu estava procurando. E aquele que procura, encontra. Eu estava procurando em uma terça-feira, muito quente em Itaperuna, eu encontrei esse Jesus que mudou a minha vida, mudou a minha história e continua mudando em todos os sentidos, entendeu? E eu sou grato porque eu sou uma nova criatura no Jesus. Eu sou uma nova pessoa, um novo homem, porque um dia eu encontrei Jesus. Amém. E como o texto que nós lemos, justamente eu quero refletir juntamente com você a palavra que o Senhor colocou em meu coração. De quem está nele é uma nova criatura. Justamente como o nosso irmão disse, assim possivelmente seja o teu testemunho de alguém que era esquecido, de alguém que seria inalcançável, mas foi encontrado por Jesus. E quando Jesus encontra as nossas vidas, há uma mudança por completo. Por isso, mais uma vez, vou te falar, se você esqueceu, por isso que tem que ser um encontro contínuo.
todos os dias eu preciso estar perto dele, porque quanto mais perto, mais eu conheço, mais ele mostra as imperfeições que há em nós, mais ele mostra aquilo que não agrada a ele, mais ele tira de nós aquilo que não agrada a ele. Por isso eu preciso estar perto. Quando nós lemos essa palavra, o apóstolo Paulo estava mandando para a igreja lá em Corinto, falando com ele justamente sobre a reconciliação, sobre a importância de ter fé, sobre a importância de viver para Cristo e como alguém passa a viver para Cristo a partir do momento que é encontrado por Ele. É impossível se manter a mesma pessoa. É como quando a gente passa por um caminho, né, embora eu cresci na igreja, né, mas a gente pode ouvir o testemunho, às vezes, de outras pessoas, inclusive até mesmo meu pai que está aqui, que cresceu, minha mãe também. E o exato, quem te viu e quem te vê, né? Ontem você estava lá perdidão no mundo, hoje você está no caminho do Senhor. Talvez alguém já tenha olhado para a tua vida e dito exatamente isso. É alguém que nem vale a pena. Todo mundo já desistiu. Cristo, com certeza... Mas olha, a pessoa que falou isso não conhecia o Cristo que eu e você conhecemos. O Cristo que Paulo passou a conhecer. E como nós cantamos aqui, a palavra diz, quem está em Cristo, nova criatura é. Como nós cantamos aqui, nós somos aqueles que Deus levanta para levar as boas novas, porque nós fomos encontrados por ela. É a nossa responsabilidade a partir de agora. No momento em que eu fui encontrado por Cristo, na situação em que nós estávamos. Ah, mas você cresceu na igreja, mas meus pais não eram. Então a família em si toda estava sofrendo por algo, mas Cristo libertou. E que esse Cristo que libertou é o mesmo que continua a operar sinais e maravilhas hoje. E se liberou a minha e a tua vida, Ele pode mudar a vida daqueles que estão lá fora e ainda não o conhecem. Daqueles que estão também aprisionados, cativos. Daqueles que são esquecidos. Quem está em Cristo passa a viver uma nova vida. Essa é a nossa responsabilidade como igreja. Essa é a nossa responsabilidade como filhos, porque agora nós temos uma identidade, nós somos filhos, nós somos amigos e vivemos para Ele. Não mais escravos, nós fomos libertos, não mais servos, nós somos amigos, filhos que estão perto, que caminham junto. O apóstolo Paulo estava dizendo para eles que eles precisavam colocar sempre a fé e a esperança no Senhor, aquele que deu a vida por eles. Aquele que tirou eles da escravidão que eles viviam e reconciliou toda a humanidade com o Pai. Se hoje eu e você estamos aqui nessa noite, foi porque Jesus pagou o preço por nós naquela cruz. E nós temos a responsabilidade, desde o mais novo até o mais velho, de propagar a notícia que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. E nós temos que falar dessa boa nova. Porque assim como fomos encontrados, nós vamos ser instrumentos para levar essa boa nova para outras vidas e eles também encontrarem Jesus. Ivan falou algo interessante, porque nem todo mundo está procurando por Jesus. Nem todo mundo vai até uma igreja ou para fazer uma oração procurando Jesus. Às vezes as pessoas estão numa situação em que elas estão procurando simplesmente que acabe o sofrimento, que se resolva a dor. Que pare, que mude a expectativa, mude a vida. E muitos acabam sendo apresentados a Jesus, encontrados por Ele, mas não aceitam a Ele. Quando nós lemos essa passagem, a carta de Paulo, e Paulo a gente sabe que ele
foi alguém que foi transformado por Jesus. Ele é um discípulo que veio depois, quando Cristo já voltou para o céu. Mas ele era alguém que vivia religiosamente. Ele servia mais a religião. Aqueles ali, ele sabia, mas ele perseguia a Cristo. Perseguia a igreja de Cristo, os filhos de Cristo, os discípulos de Cristo. E ele perseguia achando que aquilo era o certo. Até que um dia ele teve um encontro com Cristo. Ele teve um encontro com Cristo que mudou a vida dele. De perseguidor ele passa a ser perseguido. Ele, do status de vida que ele tinha, ele passou agora a viver não mais para ele, mas para Cristo. E aí não importava se ele fosse para prisão, fosse açoitado. Ele estava vivendo a nova vida que Cristo deu para ele. Ele achou um motivo de viver e esse motivo era Jesus Cristo. Não era a religião, não eram as leis ou o achismo, mas era o próprio Filho de Deus. Viver para Deus verdadeiramente, não mais perseguir a igreja. O próprio Cristo disse, está perseguindo a igreja, está perseguindo a mim. E Paulo entendeu a mudança para a qual Jesus estava chamando a vida dele. E ele se a gente for ver aqui um testemunho, nas cartas que nós lemos, como ele foi levar as boas novas daquilo que Deus tinha feito na vida dele. De quem Cristo é e do poder que ele tem. O poder que há no nome dele. Não só para o povo, mas também para os gentios. Para aqueles que seriam inalcançáveis. Porque um dia ele foi alcançado. E ele viveu essa diferença. Eu e você também precisamos... Dá um pouco de retorno. Eu e você precisamos também continuar a pregar essa boa nova. Sem nos acomodar. Foi algo que o Senhor colocou no meu coração desde quinta, eu já falei, em questão do testemunho que a gente precisa dar. Em falar mais daquilo que Deus está fazendo. E eu sei que às vezes nem todo mundo vai conseguir vir à frente, dar um nervoso. Todo mundo fica nervoso. Realmente. Mas a gente precisa contar. A gente precisa falar. Tem pessoas que precisam ouvir. E quando nós conversamos entre nós aqui, contando as boas coisas que o Senhor fez, os milagres que o Senhor fez, em todas as coisas, porque para Deus, a nossa vida, tudo é importante. Quando nós falamos, um fortalece o outro. Eu chamei atenção para isso, a gente pede oração, então a gente tem que contar o testemunho também. Quando Deus faz um milagre. Eu sei que tem muito ainda testemunho para ser contado aqui. Para nós, para outros que vão assistir, para outros que vão ficar sabendo que esse Deus a quem nós servimos continua o mesmo. Que Ele continua a amar a todos nós. Ele continua a chamar aquele que está perdido ao arrependimento, a corrigir os seus caminhos e libera perdão. Porque esse preço já foi pago. Nós precisamos entender isso enquanto igreja, com a nossa identidade que já está formada. Nós sabemos exatamente porque estamos aqui, nós pertencemos a Ele e é dele que nós precisamos falar. É dele que nós precisamos falar, do reino dele. Hoje pela manhã, Deus me lembrou exatamente isso. Nós fomos ensinados por Jesus a oração. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. É o reino dele que nós vamos propagar, conforme a vontade dele, não a nossa.
passando por cima da nossa vontade, passando por cima dos nossos desejos, passando por cima dos medos, passando por cima daquilo que tenta nos travar, nos impedir de caminhar, para levar o reino dele aonde nós formos, para propagar este reino. Nós precisamos entender que nós somos as novas criaturas. Nós precisamos entender como Paulo, que mudou a sua vida, precisamos deixar o passado para trás. Precisamos deixar a vida como era para trás, os vícios, os prazeres da carne, o mundo para trás. Nada do que tem lá é para você. Quando nós nos arrependemos, nos entregamos a vida, nossa vida para o Senhor, somos batizados, eis que tudo se faz novo. Como já foi feito naquela cruz, o Senhor trabalha na nossa vida. Somos nova criatura. O velho homem já morreu, ficou para trás. Nós não temos que voltar para lá. Se o Senhor já esqueceu, nós temos que olhar para frente. Ninguém caminha assim. Se caminhar assim, vai cair, vai bater, vai passar por cima de quem for. Nós precisamos olhar para frente, em direção da onde a gente quer chegar. Nós precisamos também, espiritualmente, continuar olhando para Jesus, porque Ele é o nosso alvo. Permanecer olhando para Ele, porque é para a eternidade que nós queremos ir, estar com Ele lá. Então tem que continuar olhando, não olhar para trás. Quem fica buscando coisa lá atrás é o diabo. Ele vai tentar coisas do passado para tirar o teu foco, para tentar te escravizar, sendo que Cristo já te libertou. Para a liberdade que está nele. Para a vida que Ele tem para você, essa nova vida. Que não está nos prazeres do mundo, não está nos seus próprios prazeres, naquilo que o mundo possa oferecer, naquilo que o diabo fica rondando ali, tentando. Porque nós temos que lembrar, como lá em Tiago diz, que nós somos tentados naquilo que nós gostamos, não naquilo que não ligamos. Então, precisamos todos os dias lembrar quem nós pertencemos, matar nossa carne para viver somente a vida de Deus. Lembrar que nós estamos aqui andando pelo Espírito, não pela carne. Jesus nos libertou. Para que olhar para trás? Para que ficar lambendo ferida? Deus me deu 2 exemplos enquanto meditava nessa passagem. Um, Tiló falou, quinta foi a mesma coisa com a ministração da Cíntia. Hoje o Tiló lembrou justamente da mulher Tiló, não dele, como ele disse. A mensagem que nós conhecemos, que tem a musiquinha que eu canto e meu sobrinho para, e quando eu vejo eu estou cantando, porque eu tenho uma parte muito interessante que eu acho, mas justamente fala isso, só porque olhou para trás, virou uma estátua de sal. O Senhor havia enviado socorro para eles, com a ordem para eles saírem, irem e não olhar para trás. Quem quer viver as coisas de Deus tem que olhar para frente, não para trás, não para o passado que te condenava. Enquanto eles iam, a família dela ia, ela sentiu falta do que estava lá. Um misto do, o que ficou, o que eu vivi, alguns pensam, curiosidade, mas ela sentiu falta do que estava lá. E no mesmo momento que ela olhou para trás, ela ficou paralisada. E é exatamente isso que acontece. Quando você olha para trás, você fica paralisado. Porque o que ficou para trás é o passado, passou. Mas muitos acabam olhando e não conseguem enxergar aquilo que Deus tem preparado para ele. O futuro que Deus tem juntamente com a família dele, foi isso que essa mulher perdeu. Ela perdeu o futuro com a família dela.
Ela perdeu aquilo que ela poderia viver com Deus. Porque ela preferiu aquilo que ficou para trás. Aquilo do qual Deus havia salvado e libertado ela e a família dela. Ela preferiu olhar e ficou ali. Quantas pessoas hoje continuam assim, emocionalmente paradas no passado. E espiritualmente acaba parando porque olha para trás. Cristo diz, confie em mim, não temas, caminhe comigo. E a pessoa cisma em olhar para trás. Cisma, quem olha para trás em desobediência à palavra de Deus, fica paralisado espiritualmente e acaba morrendo. A desobediência é um pecado que desagrada ao Senhor e leva à morte. Pecado leva à morte. Existem situações, e a gente pode refletir, em que vai dar tempo a alguém desviou do caminho, um dia eu vou, aquele pode ser que dê tempo de voltar. Mas às vezes não, porque a gente não sabe o dia de manhã. Mas quando a gente entende que a gente está em Cristo, as coisas velhas já passaram, e que a gente está aqui com uma nova criatura vivendo para Ele, uma nova vida que Ele nos deu, a gente vai focar nele, viver para Ele, não vai se distrair com as coisas do mundo, não vai olhar para trás, não vai ficar lambendo ferida, não vai ficar pensando no que perdeu ou como era. Porque o segundo exemplo também que Deus trouxe à minha mente foi justamente o povo de Israel, exemplos que a gente conhece e ouve muito. O povo foi liberto, viu um milagre na frente deles, de atravessar o mar. O milagre de conseguir sair daquela escravidão, atravessar o mar. Deus cuidava deles de dia e de noite. O que eles precisavam, o Senhor supria. Mas teve um momento. Aliás, tiveram vários momentos que eles murmuraram. A ingratidão. E teve um momento em que eles falaram, será que a gente veio aqui para morrer? A gente não tem o que comer? Deus vai permitir isso? Seria melhor que tivéssemos ficado lá. Lá nós tínhamos isso. Muitos acabam vivendo assim, espiritualmente falando. Como uma frase que eu ouvi e fica gravado, né? Frase assim, às vezes. Que as pessoas saem do Egito, mas o Egito não sai da pessoa. Existiam muitos que estavam ali no meio do povo, que diziam ser parte do povo agora. Mas na primeira oportunidade estavam murmurando e pensando que o que eles viviam lá no Egito era melhor. Quanta ingratidão. Que pensamento é esse de pensar que a escravidão é melhor do que a liberdade que Cristo nos deu? De que nós vivíamos lá atrás, o que alguém possa ter vivido no mundo é melhor do que a nova vida agora, do que sentir a presença do Senhor, do que viver na casa do Senhor, de que contemplar os milagres, contemplar a grandeza de um Deus que nem precisa de nós, mas usa a nossa vida para alcançar outros, usa a nossa vida como instrumento, nos dando dons e talentos, usa a nossa vida e quer estar, nos chama para estar em comunhão, à mesa, juntos. Como olhar e pensar, se contentar com pouco, sendo que Deus, Ele te libertou para viver no reino dEle, não aqui na terra. Talvez na terra a gente não vai ter nem tudo que a gente queria, mas o que está guardado para nós na eternidade foi fruto de um cuidado de um Deus que a gente lê desde o Antigo Testamento e que nos amou tanto que deu o Filho dele, de Cristo que se entregou por mim e por você, porque nós não conseguiríamos, nós não suportaríamos passar pelo que Ele passou. Só o deboche e humilhação já é
algo pesado, imagine o físico também. Ainda hoje nós sofremos situações assim, mas a nossa esperança é que Ele está conosco, a nossa certeza é que nós somos dEle, a nossa certeza é que nós não estamos só. Então, para que olhar para trás, buscar lá atrás uma vida que não é para você? Para que olhar para trás? Se Deus está te mostrando que Ele quer te usar no presente e tem um futuro certo, cheio de esperança e paz para você, para que olhar para o passado que só fez você ir ladeira abaixo, que talvez fez você perder a sua família, porque foi escravo dos vícios, foi escravo das suas paixões. Como isso pode ser melhor do que estar hoje na presença do Senhor? Eu acredito, todos nós concordamos, a presença do Senhor é o melhor lugar para estar, não é verdade? Então pense agora em quantas pessoas, a Cleo, ela falou aqui da nossa juventude, eu sempre me lembro que ela orava muito pela juventude antes, quando eu estava aqui antes de ir para a SEAB. E não só ela, né, a irmã Júlia também, e outras pessoas, mas eu lembro muito dela. E como ela falou aqui, a gente não generaliza, mas a gente precisa orar sempre. A gente precisa buscar sempre, a gente precisa entender que existem muitos adolescentes, crianças, jovens, adultos que estão lá fora perdidos e precisam ouvir o seu testemunho de vida. Precisa receber e conhecer essa presença que eu e você conhecemos. Como guardar um tesouro, um presente tão grande que eu e você recebemos? Se a gente olha à nossa volta e tem pessoas que estão quase acabadas, não tem mais esperança, por que a gente vai se calar? E você pode se preparar para nos ouvir falar muito aqui, com certeza eu vou mais uma vez falar. Porque eu não conheço muito a Bíblia. Porque eu não sei falar direito. Mais uma vez, meu amado, a sua vida é o próprio testemunho de quem Cristo é. Porque pelo que você vive, como você reage às circunstâncias, o que já aconteceu e vem acontecendo na tua vida, isso vai ser testemunho para todos à sua volta. Seja dentro da sua casa, seja sua parentela, seja onde você vai, onde você trabalha, estuda. Isso vai ser testemunho na vida das pessoas. Vão conhecer Cristo através de você. Porque a vida dele está em ti. A gente tem que pensar nisso. Se um dia, quando nós passamos por dificuldades, o Senhor estava lá, o Espírito dele nos consolou, nos ajudou. Podemos contemplar os testemunhos aqui e tantos outros que a gente sabe, os irmãos já contaram. Se podemos contemplar isso nos alegra, isso nos fortalece. Que dirá o mundo que está sem esperança? Quando ouvir o testemunho de que Cristo está fazendo na tua vida. Do que Ele já fez, do que Ele está fazendo. Por que você persevera? Por que você continua? Por que você não olhou para trás? Por que você não voltou? Era tão bacana, era tão legal. Ficava na rodinha lá. Tinha gente para pagar cerveja. Tinha gente para levar para balada. Por que você abandonou isso tudo para estar adorando um Deus que não pode ver, que você não pode ver? Para estar dentro de uma igreja, virar careta. Meu amado, quanto mais o tempo passa, eu vejo que o povo mais louco, apaixonado e alegre dessa terra é o povo de Deus, não é verdade?
Porque a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E a gente é animado. Não vem dizer isso, que é careta que a gente pode fazer. Não. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. A gente sabe disso. Mas a gente é alegre. A gente ri. Um divide com o outro, e um ri com o outro, e um fala. Seja nos grupos, seja na escola dominical, ou nos cultos. A gente é assim mesmo. Cada um com uma gargalhada diferente. Quem vê pensa que é doido, e a gente é doido por Jesus. Que não é que a gente não sofra, não é que a gente não chore, mas é porque a alegria dele verdadeiramente é a nossa força. É o nosso sustento. É porque a gente crê verdadeiramente que nós recebemos uma nova vida quando Cristo nos reconciliou com o Pai. E não abriu mão da nossa vida. Não abriu mão de nós. E assim como Ele fez da nossa vida, nós somos chamados a ser testemunha na vida de outras pessoas. Essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade que eu e você precisamos entender. Se tem uma coisa que nós precisamos de ter saudade, essa saudade da eternidade. Mas eu nem vivi, não sei como é, por isso mesmo. O Espírito Santo que há em você veio do Pai. Então Ele sabe como é lá e gera em você. Sabe, às vezes acordou de madrugada ou teve insônia. Ora, porque às vezes não é insônia. É Deus chamando para ter intimidade, porque foi tão corrido o seu dia, você não parou um pouco para conversar com Ele, para agradecer, para se fortalecer. É Deus chamando para intimidade. Eu disse isso na terça, e desde domingo também, quando estava ministrando louvor, o Senhor justamente vem falando no meu coração. Chega a doer, porque o Espírito Santo literalmente chorando, chamando a atenção, que quer que a igreja, nós, venhamos a buscar mais a face dEle. Todos nós entendemos, concordamos, sabemos que somos filhos, sabemos do sacrifício de Deus, do sacrifício de Cristo, nós sabemos a quem nós pertencemos, sabemos que ainda hoje Ele continua a fazer grandes coisas na nossa vida. Nós como igreja precisamos despertar, buscar mais, ler a palavra mais, orar, conversar com Ele. Embora tenhamos esse momento de comunhão aqui, embora possamos participar de momentos de oração na igreja, nós precisamos de ter o nosso individual. Nem que seja só para agradecer, porque todos os dias nós precisamos agradecer. Todos os dias, até para o mais cansado, que pensar que já viveu tudo o que tinha para viver, meu amado, o seu Deus é o dono, o Senhor do tempo. E Ele pode fazer ainda grandes coisas na sua vida, independente da sua idade. Ele pode te fazer sonhar novamente. Ele pode te surpreender e te fazer viver coisas quando você fez todo... atingiu o que eu queria, então tá bom até aí. Não. E digo mais, tem muita coisa para fazer na obra dEle. Tem muita coisa para fazer aqui na igreja. Tem muito serviço. Tem muita coisa para que você venha fazer. É só se dispor, que Ele vai te usar. Então tem muito, até chegar o nosso fim. Ou Jesus nos buscar, ou individualmente, no coletivo. Até esse dia nós temos que propagar o reino. Viver, servir, botar em prática a palavra. Há muita coisa a fazer. Há muita vida a ser alcançada. E você é instrumento do Senhor. Aonde você for. Seja com criança, seja com adolescente, seja com adulto. Até mesmo quem parece tirar mais... te deixar mais nervoso assim. Deus vai te usar. Porque na hora que eles precisarem, é até você que vai.
Não por você, mas pelo Deus que você serve. Pelo testemunho que você dá. É nessa hora que vão procurar você. Porque vão ver Cristo em você. Para isso, nós precisamos viver essa realidade. O que passou, passou. Eu só olho para Cristo. Busco viver a vontade de Cristo. E aquilo que Ele tem para mim. O que passou, passou. Para de olhar para trás. Para de olhar para você mesmo. Olhe para Cristo. Porque Ele direciona, Ele capacita, Ele te ajuda, Ele liberta, Ele restaura, Ele renova. Ele pode fazer todas as coisas. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé neste